apesar dos desencarnados terem medo de chuva, eles hoje predominam aqui, né, em grande maioria dos encarnados, né, se acovardaram. E também porque você sabe que quando a gente deixa a porta aberta numa casa, os espíritos entram com medo da chuva. Né? E se a janela estiver aberta, eles pulam a janela também. Então, quer dizer, acontece porque é uma realidade do mundo espiritual, porque nós temos em volta de nós aí uma quantidade muito grande, né? Bilionária de espíritos. São 20 e tantos bilhões de espíritos. São 7 bilhões de pessoas, né, de espíritos encarnados e 24, 25 bilhões de espíritos desencarnados. Em vários níveis de evolução, né? E muitos atrasados, né? Ainda inconscientes da realidade espiritual. Assim como nós também temos aqui pessoas encarnadas, né, aos borbotões, que ainda não têm consciência da realidade espiritual e que estão vivendo na Terra aprendendo, né? Como todos nós estamos aprendendo, já aprendemos um pouco, né? Um tanto, mas as pessoas estão aprendendo e não têm noção da grande realidade, porque tanto os desencarnados quanto os encarnados ficam muitas vezes fazendo coisas que não deveriam fazer, né? No caso, tendo medo da chuva, por exemplo, tá? Porque o espírito é muito materializado, muito próximo de nós, né? Que somos também apegados à matéria e sai daqui. Se eu sou uma pessoa, né, encarnada, saio daqui, vou para o mundo espiritual e não estudei, mantenho a minha mente, né, sabe assim, parada, né, atrasada, eu acabo fazendo coisas que, sabe, que lamentavelmente me mantêm, né, no atraso, né, e me provam, né, que eu ainda estou num nível evolutivo bem baixo. Mas tudo por quê, né? Porque nós é que escolhemos, nós temos liberdade de escolher, de viver, e passamos séculos e séculos sem dar importância ao nosso aprimoramento, tanto intelectual quanto moral, principalmente quanto ao moral. A parte intelectiva, né, nós temos evoluído muito, avançado, mas na parte moral, né, nós temos dificuldades ainda. Por isso que Jesus disse que bem-aventurados aqueles que são puros de coração, ou limpos de coração, porque verão a Deus. Verão a Deus. Então nós, aqui na Terra, nenhuma pessoa até hoje viu a Deus. Nenhuma. Dos 27, 28 bilhões de espíritos que nós somos aqui, né, dos habitantes nativos desse planeta, e até dos que vêm de outro planeta também, que vieram de outros planetas, não viram a Deus. Nunca falaram com Deus. Muitas vezes as pessoas dizem, Deus me falou, né? Às vezes está lá na Bíblia, Deus disse isso. Deus não disse nada. Deus não diz nada para ninguém. Jamais disse algo para alguém. Por quê? Por que Deus nunca disse nada? Porque não há condições de Deus se aproximar de nós, nem nós dele, por causa da nossa impureza. Nós só, Jesus dá a dica, está aqui, né? Os puros verão a Deus. Então, vejam bem, os puros verão a Deus, somente os puros. Então nós sabemos, por exemplo, que a comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus Cristo faz parte, né, o Espírito de Jesus faz parte, essa comunidade dos espíritos puros é que conversa com Deus e que toma um cafezinho no escritório de Deus. Só eles podem conversar com Deus e inclusive Jesus Cristo, né, porque nós só conhecemos um assim, né? Está
não conhecemos assim pessoalmente, mas através das Escrituras, através dos Evangelhos, nós conhecemos, sabemos que Jesus é o único, aliás, através do Espiritismo, né? Não é através das religiões, tem por aí também. Lamentavelmente as religiões não têm alcance, né? Pararam no tempo, estão lá parados no tempo, as religiões estão por aí. Então elas não têm o passo a mais que tem o Espiritismo, né? Para saber isso tudo que nós sabemos, né? De que Jesus faz parte dessa comunidade dos Espíritos puros, né? E os Espíritos puros executam as vontades de Deus. Tá? Eles que executam. Então, veio lá não sei da onde, nem sabe onde está Deus, né? Mas Deus está em toda parte. Então, o pensamento de Deus, eles recebem. Por isso que nós consideramos e consideram Jesus como médium de Deus. Ele estava aqui, então ele recebia do Criador, sabe, o pensamento, recebia orientações. Então, tal, na condição de espírito puro. Como existem outros milhares de espíritos puros também, não pensa que é só Jesus. Né? Que as pessoas, com o desconhecimento que faz parte das nossas vidas aqui na Terra, com o desconhecimento, né, começaram a atribuir a Jesus até a condição de Deus. Né? Porque nós temos uma ótica desse tamanhozinho. Agora, como o Espiritismo é diferente, né? Nós já estamos, e como o nosso avanço também intelectual, né? Nós também, nesses últimos milhares de anos, nós conseguimos evoluir, conseguimos pensar mais, né? E conseguimos nos libertar, né? Como disse ele, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, agora que nós conseguimos e obtivemos a bondade de Deus, né? E com a promessa do próprio Cristo, que o Consolador viria para a Terra para mostrar novas coisas e recordar o que ele disse. Então, hoje nós até damos graças a Deus, né, que temos liberdade de falar, temos liberdade, né, de culto religioso, né, temos uma série de liberdades, né, temos até liberdade demais, né, porque quando nós vemos por aí uma série de coisas que acontecem no nosso mundo, né, na nossa cidade, no nosso país, então nós ficamos, quem tem cabelo, fica o cabelo em pé, né? Quem não tem, sei lá o que faz, né? Tem que botar peruca para ficar de pé. Mas a questão toda da pureza é que nós deveremos agir de uma maneira tal, né, que tem vindo as orientações do mundo espiritual ao longo desses milênios, e a melhor orientação que nós temos é de Jesus Cristo, né, por ser, não é porque ele é filho de Deus, né? Todos nós somos filhos de Deus, mas porque ele é espírito puro e traz o melhor para nós. Então é considerado o guia da humanidade, né? Os espíritos disseram isso para Allan Kardec, né? Nosso modelo e guia. Então por isso que todo mundo está toda hora dizendo, ai meu Jesus, né? Toda hora todo mundo correndo atrás de Jesus. Mas não adianta ficar gemendo atrás de Jesus, né? E chorando, se a gente não fizer um esforço próprio de se modificar. Tá? Porque o nosso mundo é tão cheio de problemas por culpa nossa. Né? Toda hora é uma bomba explodindo aqui, toda hora é alguém matando alguém, né? Alguém dos ciúmes de alguém. Né? E ainda não aprenderam que quem ama não mata. Né? E é toda hora uma coisa horrorosa, né, que a gente vê assim, né, assiste, ouve, né, no mundo todos os dias. E uma série de problemas que nós temos no nosso convívio do dia a dia, né? Porque nós temos essa dificuldade ainda, né, de não fazermos a nossa reforma interior. Nós não nos dedicamos, né, ao conhecimento nosso próprio,
né, que os velhos sábios da antiguidade da Grécia já diziam, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. E nós ficamos aí nesse jogo de lambança, né, de crimes e lambanças, né, desonestidades. Então veja que naquela época lá de Jesus Cristo, que viveu na Palestina, ele certa feita foi procurado por fariseus, por escribas, né, que disseram para ele assim: por que os seus discípulos vão contra a lei de Deus? Pois eles não lavam as mãos antes das refeições. Daí Jesus disse assim para eles: porque vocês sabem que lá na Palestina, em todo o templo judaico de séculos, eles criaram o hábito de lavar as mãos antes das refeições como um ritual religioso. Eles nunca ouviram falar em micróbio. Então, porém, aquilo se tornou um ritual. Tinha que botar a mão assim, fazer a mão assim 2 vezes. Se não tinha água em casa, quem morava no deserto, tinha que fazer a ablução areenta, tinha que enfiar a mão na areia, sabe, fazer aqui assim, assim e assim. Então veja, e Jesus Cristo não dava bola para essa lavagem de mãos, não fazia jejum. Até hoje fala em jejum por aí, né? De fazer jejum. Eu vi alguém falando aí, alguém que mora em Roma, falando em jejum outro dia. Então, quer dizer, continua naquela mesma coisa que Jesus não fazia. Né? Que bobagem! Aí, vejam só. Aí reclamaram para ele que os discípulos não lavavam as mãos. Daí ele disse assim: pois vós aqui estão atrapalhando a tradição, né? Prejudicando a tradição, na verdade, prejudicando o que Deus ensinou, que é honrai ao vosso pai e a vossa mãe. O que vocês decidiram ultimamente aqui? Eles decretaram lá que se dissessem, chegasse e dissesse assim, toda oferta para Deus, né, não precisa honrar pai e mãe. Se a pessoa não quisesse deixar os seus bens para os seus pais, ou assisti-los na velhice, chegava e dizia assim, e eles diziam mesmo, né? Toda oferenda que eu faço é para Deus. Então, aí só bastava dizer isso: ofereço tudo para Deus, não precisa fazer nada para os pais velhos no futuro. E aí diz Jesus assim: invalidaste então com a vossa tradição, né, invalidaste o mandamento de Deus, de honrar vosso pai e vossa mãe. Né? Então, quer dizer, e Jesus ainda reclamou, ainda disse para eles: olha, bem profetizou Isaías, que esse povo me honra, né, com os lábios, mas está longe do meu coração, né? É em vão que ensinam doutrinas e máximas humanas. Então, quer dizer, o próprio Isaías reclamava do povo judeu 800 anos antes. E Jesus aplicou a frase de Isaías, né? Que esse povo honra com os lábios, honra-me com os lábios, mas está longe do meu coração. Então vejam, Jesus disse isso para eles. E aí depois vieram os discípulos dizer para Jesus: olha, Jesus, os fariseus ficaram indignados com o que tu falaste. Daí Jesus disse assim: são cegos conduzindo outros cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Então, são cegos conduzindo outros cegos. E então vejam que a posição que ele criticava, e Jesus explicava: olha, a verdadeira pureza não vem de lavar as mãos, mas vem de dentro do coração.
ou seja, dos sentimentos, né? Vem dos sentimentos interiores da pessoa. Então tudo assim, ó, todos os crimes, todas as maldades, todas as desonestidades, tudo sai de dentro do coração das pessoas, né? Ou melhor, sentimentos, né? Então sai de dentro da pessoa tudo isso. As fornicações, né? Os abusos sexuais, tudo sai de dentro de uma pessoa, né? Então o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra pela boca do homem. Então ele explicava isso, né? E Jesus era criticado por curar os sábados também, né? Então aí ele falava também que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então, junto com isso, com a questão da lavagem das mãos, que não tinha nada a ver. Então vejam só, então nós preferimos os rituais. As religiões que tem por aí, em geral, implantaram rituais, até hoje já estão cheios de rituais, né? E não tem nada a ver com a essência, né? Tanto é que, quando aquela mulher lá na Samaria se encontrou com Jesus, e perguntou para ele que se deveriam eles lá na Samaria adorar a Deus lá no Monte Garizim, ou deveriam ir a Jerusalém, no templo de Jerusalém. Aí Jesus disse: mulher, haverá um tempo em que não adorareis a Deus nem aqui nem acolá, tá? Mas adorareis a Deus em espírito e verdade. Então é isso que Deus espera de nós, que nós nos transformemos, né? Coloquemos a parte, né, moral, a parte espiritual em primeiro lugar, que é a nossa conduta, né? Melhorando a nossa conduta. Então eu vejo quando a Célia Xavier de Camargo conta, né, através aliás, quem conta é o Espírito Marcelo, né? Os espíritos são mais importantes que os médicos, né? Então o Espírito Marcelo conta que havia um rapaz lá em São Paulo que estava pensativo, estava chateado lá, sempre sozinho, sempre, né? Porque muitas vezes a gente se sente só, se sente sem amigos, então o cara estava se sentindo assim, um rapaz de 17 anos. E aí sentou do lado dele, veio uma moça, e a moça disse para ele: o Marcelo, por que tu faz isso? Ele disse: mas faz o quê? Daí ela assim: olha, tu andaste dizendo que eu estou namorando o Rui. Tu andaste, mas eu te vi com ele no parque, mas aconteceu o seguinte: eu caí com a bicicleta e me juntou lá, ele vinha passando na hora e me juntou, eu não estou namorando com ele. Aí tu está dizendo também que eu estava beijando ele, né? E na verdade aconteceu que eu me acidentei com a bicicleta e ele me socorreu. Foi isso que aconteceu. Mas só que tu fica inventando as coisas. Então assim, ó, tu inventaste que o Antônio lá roubou o skate do caçula, né? Tu inventaste que uma outra moça lá, colega deles, estava tendo um caso com um sujeito e ela teve que acabar com o noivado dela, né, com o seu noivo, né? Acabou com o noivado porque tu disseste que ela estava com outro cara. Então, a minha mãe brigou com a tua mãe porque tu disseste também que, sabe, uma série de coisas, série de lambanças. Então, essa moça chamada Alice, chegou e disse assim: estou muito chateada, né? E além do mais, né, tu está dizendo que eu também uso drogas, né? Mas tu andava junto com o Rui, eu sei que o Rui usa drogas, mas como eu tive com ele, eu também deduzi que tu também usa drogas, né? Então, é assim, mas aqui, ó, tu tem que ver que existem as aparências e existe a verdade, né? Então eu acho que tem um problema muito sério, né, de maledicência, né, de ficar vendo coisas que não existem. Mas eu só digo a verdade. Aonde que tu diz a verdade? Tu pensa que é verdade.
Então eu estou muito chateado contigo agora. As minhas amigas aí não querem mais andar comigo. Minhas colegas de colégio não querem mais andar comigo. É porque os pais estão sabendo que eu não sou uma boa moça. E vejam a multiplicação da fofoca, né, da maledicência, até onde vai. Então a moça está muito chateada com ele por causa disso. Né, porque as pessoas estavam evitando a companhia dela, né, porque achavam que ela não prestava e que ela estava usando drogas, porque o Marcelo Espírito, que o Henrique, né, esse moço, tinha esse mau hábito de falar mal de todo mundo e de inventar coisas, assim, ele via chifre em cabeça de cavalo, né, como se diz. Né? E ele não sabia porque ele era tão sozinho, né? Ninguém queria a companhia dele. Isso afasta as pessoas. Então, ela estava chateada e contou para ele, desabafou. Aí ele disse assim, pois é, né? Eu quero mudar, mas eu não sei como que eu vou mudar. Eu disse, mas tu tem que fazer um esforço, né? Tu tem que mudar a tua lente, né? A lente que tu vê as coisas é uma lente distorcida. Muda a lente. Né? Mas pois é, eu quero melhorar, eu quero mudar minha vida, mas eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Aí eu sei que ela deu tchau para ele e foi embora. Foi embora e ele ficou pensativo, foi para casa, né? Naquele dia ele deitou mais cedo, né? Ele se deitou e ficou pensando como fazer para melhorar, né? Porque já que ela estava chateada porque ele gostava dela. Né? Mas nunca tinha se declarado. E ela também, né? Não sei porque as mulheres também não se declaram, né? No caso, ela também gostava dele e nunca tinha se declarado. Né? Mas ele ficou pensativo naquela noite. Aí lá pelas tantas, né? Ele pensou em Deus. Tim, né? Tchau. Assim, ai meu Deus, me ajuda, quero melhorar. E fez uma prece, conseguiu fazer uma prece, né? A prece que interessa para Deus é essa que sai do coração, né? Sai de dentro. Não reza, né? Deus não ouve reza. E aí ele fez uma prece, pediu para Deus, oh meu Deus, me ajuda, eu quero melhorar, né? E chorou, encheu o travesseiro de lágrimas que dava para encher um copo, né? Chorou bastante. E costuma dormir. No dia seguinte ele acordou e a mãe dele serviu o café e perguntou se ele tinha passado bem a noite. Ele disse, mais ou menos. Então ele pega e ela diz, mas tu tá meio rouco, né? Acho bom tu ir no médico. Ela disse, não, foi uma chuvinha que eu tomei ontem, depois eu melhoro. Aí ele foi pro colégio, saiu correndo pro colégio. Quando ele voltou, meio-dia para casa, ele já estava com uma certa rouquidão. Daí foi no médico. Aí o médico diagnosticou amidalite. Então tomou lá um antibiótico. E aí a partir do dia seguinte ele já não falava mais, não conseguia mais articular, ficou afônico. Daí fez o tratamento e não conseguiu mais falar. Passaram vários dias, daí o médico fez tratamento para laringite, para faringite, né? Para alergite, ainda não tem essa palavra, né? Mas agora com a nova liberação que tem no Brasil da língua portuguesa, que vai virar um caos, então eu posso inventar também. Então aí o médico faz tratamentos, né, para alergia, para tudo isso, faringite, e ele não voltou a voz. O que aconteceu? Aí foi para o colégio, os amigos, e ele só ouvia os amigos. Porque ele nunca ouvia, ele só falava, nem uma certa pessoa que eu conheço, né? E ele só falava, mas como ele não podia mais falar, né? E os médicos não conseguiam resolver esse problema, ele só ouvia os colegas, aí começou a conhecer os colegas, sabe, assim, a se interessar, sabe, ouvir os problemas dos colegas, então ele começou a conhecê-los a todos. Se acalmou, foi se acalmando,
e foi passando o tempo, e ele ficou mais cordato, né? foi se acalmando mais e só ouvindo. E os colegas até começaram a gostar mais dele, né? Porque enfermeira lá, né? E ele então passou a ter uma vida mais tranquila junto aos colegas. E no final, depois de vários meses, sem falar, ele começou a se recuperar. Mas só que ele notou que quando ele falava um pouquinho, já começava a perder a voz de novo. Então tinha que amenizar, tinha que reduzir, sabe, a falação. E foi indo, até que um belo dia ele se encontrou lá, que estavam fazendo a festa de encerramento do ano, e ele estava participando, e já era mais convidado para ir nas festinhas, para ir nas casas dos amigos, passou a conviver mais. E aí que ele teve esse reencontro com a Anice, né, em que eles conversaram a respeito que ele tinha melhorado, né, e ele disse assim: bom, eu te agradeço, que foi graças a ti que eu melhorei, né, disse para ela, né, depois daquele puxão de orelha que me deste, né, eu melhorei. Ela disse: não, que nada, tu melhoraste depois que tu perdeste a voz. Né, então aí rolou ali um clima, né, que a moça era muito bonita, aí rolou um clima, e aí ele disse que gostava dela, ela disse que gostava dele. E então assim, vejam que, né, a providência divina toma resoluções assim, né? São os espíritos que trabalham em nome de Deus, né? Esses milhares de espíritos acima de nós, mais elevados que nós, né, que trabalham e nos ajudam muitas vezes. Que nós, muitas vezes, a gente não entende o que é a doença, né? O que é o sofrimento, o que é a doença, a gente não entende, a gente só quer se curar, né? Só quer se ver livre disso aí. Mas muitas vezes a doença é um remédio para curar o espírito, né? Ou sempre né? Algo que nos ajuda a melhorar o espírito, né? A curar as nossas deficiências. Então, por isso que a gente tem que ter essa noção de que digamos assim, nós não fazemos o que deveríamos fazer. Muitas vezes, porque as nossas atitudes, né, nós cometemos uma série de atitudes na vida e sempre achamos que somos coitadinhos, né? Eu sou inocente, sempre, né? Eu sou não sei o que, eu sou bom, né? A gente vive dentro disso, mas a gente tem culpa no cartório, né? Nós temos um passado muitas vezes, né, danado, né? Tanto é que nós nem devemos fazer regressão de memória, né? Porque a gente vai se assustar com o passado da gente, né? Tudo por quê? Por causa da liberdade que nós temos, né? Fazer, desfazer, sabe? Então todo dia está se vendo isso. E rapidamente um fato assim, para demonstrar que como é possível a gente melhorar quando a gente tem instrumentos na mão, né? Então a doutrina espírita é um valioso, né, instrumento, né? É algo fantástico para ajudar o ser humano a se reformular, algo fantástico. E basta que nós nos interessemos, né, que nós entendamos, nós abramos os livros e procuremos, né, a melhorar, porque aconteceu um fato, né, de umas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, no tempo que se fazia viagem para outros países através de navio. E quando esse navio se dirigia para Nova York, aconteceu que 180 passageiros, 110 brasileiros, né? Então ia a bordo um cidadão levando a sua filhinha pequenininha daqui para tratamento médico nos Estados Unidos. E esse cidadão era visto lá no Tombadilho sempre com um livro espírita na mão, né? Sempre com um livro espírita na mão. Aí foi, né? Então aí aconteceu que tinha um outro cidadão, né, que era um professor catedrático universitário, e quando via o seu Eusébio
com o livro espírita na mão, ele ia pegar um livro do Hemingway, sentava do lado, pegava o seu cachimbo e ficava baforando o cachimbo. Né? Sempre ele ia para o lado do outro lá e baforava o cachimbo, né, com o livro do Hemingway na mão. Quando chegou na véspera deles atracarem em Nova York, eles fizeram, sempre fazem, né? Faziam, pelo menos, uma festividade, né? O último jantar. E lá pelas tantas apareceu lá o seu botelho, né? E apareceu lá este cidadão, né, o comerciante esse que levava a filha, né, com o seu livro espírita, e o professor Marx Botelho, estava lá junto, e lá pelas tantas disse assim: olha, eu não suporto essa coisa aí, espiritismo. Disse para ele: eu não suporto, né, essa coisa, porque uma vez, quando eu estava 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu estava lá em Buenos Aires, né, e alguém me roubou o anel de brilhante que eu tinha da minha mãe, né, roubou, saiu correndo, né, e foi em direção a uma casa espírita. E a polícia foi lá, prendeu todo mundo e não achou o meu anel. Né? Então esse aí, o comerciante, né, que estava lá, o seu Carvalho, disse assim: bom, lamento muito, né, mas aconteceu o seguinte, né, só que nesse momento agora é um momento de testemunho. Né? Eu era ladrão, né? E aí todo mundo, né? 179 pessoas ali, e ele disse: pois é. Mas aí o professor disse: não, mas eu não queria te ofender, eu não gosto de espiritismo, mas não estou, jamais eu imaginaria que tu fizesse alguma coisa errada, né? Que o senhor fizesse alguma coisa errada. Eu disse: não, eu fui ladrão, há mais de 20 anos atrás, eu roubei, né, um anel de uma pessoa, está aqui, né? E aí ele disse assim: olha, há mais de 20 anos, né, mas só que me colocaram, né, um livro espírita nas minhas mãos, e eu aprendi, né, com a doutrina espírita, né, a me melhorar, né, a ser honesto, e há 20 anos que eu guardo esse anel. Né? Então aí todo mundo viu assim: não, realmente ficaram assim, assim, olha, hoje é um grande dia na minha vida, né? É um dia de grande, assim, graça para mim de poder entregar o seu anel de volta, né? Que ele tinha guardado, mas ele tinha se transformado, porque ele havia estudado os livros, o livro do Allan Kardec, né? Havia estudado e havia se transformado num cidadão melhor. Quer dizer, há condições de nós nos melhorarmos, há condições, né, de nós sermos, né, pessoas melhores, né, e fazermos o melhor na vida aqui, tornarmos o mundo melhor. Há condições, né, desde que nós sejamos então orientados, né, que nós levemos a sério e aproveitemos essa doutrina maravilhosa da doutrina espírita. Obrigado.